Olá, como estão? Meu nome é Ana Valéria, eu sou aqui de Guapimirim e agradecendo o convite da Ângela, desejo muita paz aos irmãos do Centro Espírita Ibirajara. Hoje nós vamos conversar sobre as perguntas 817 a 822 do Livro dos Espíritos, que tem como título Igualdade de Direitos entre o Homem e a Mulher. Mas antes da gente entrar propriamente nas nossas perguntas, quero ler aqui no Livro dos Espíritos a pergunta 202. Pergunta: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Resposta: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas porque haja de passar. Então, não há uma preferência, mas a gente entende pela resposta dos espíritos que há uma necessidade, né? Há algo a aprender. Aí no comentário do Kardec, ele diz assim: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais e com isso ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens. Então a gente percebe que encarnar com corpos biológicos, ora feminino e ora masculino, tem um objetivo, tem algo a aprender. A gente vai viver uma experiência para progredir, né, para o progresso do nosso próprio espírito. Então, essa é a definição que está lá no 202. A partir dessa ideia, então, vamos dar início ao estudo das perguntas que estão aqui. A 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Resposta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Interessante que aqui a palavra-chave são direitos, né? Que Kardec pergunta se o homem e a mulher têm mesmo os mesmos direitos. Interessante que nos tempos atuais, né, a nossa Constituição brasileira, ela garante essa igualdade no artigo 5º. E lá diz que se todos são iguais perante a lei, né, sem distinção de qualquer natureza, inclusive da natureza do sexo. E no parágrafo 1º, então, afirma: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Então, a palavra igualdade surge como definição da igualdade dos direitos e das obrigações. Mas eu gostaria de trazer um raciocínio para nós aqui. Por exemplo, igualdade. O que seria igualdade? Igualdade é você dar às pessoas as mesmas oportunidades. Então, as mulheres e os homens podem trabalhar nas mesmas condições, os homens e as mulheres podem prestar concurso público. Então, tem uma igualdade de direitos que foi conquistada. Mas eu queria discutir um outro conceito: equidade. Então, esse conceito de equidade é exatamente adaptar as oportunidades às necessidades. Então, por exemplo, nós mulheres, quando estamos trabalhando, temos filhos. E há uma lei que diz que a gente pode ficar em casa mais tempo para cuidar e amamentar. Então, e os homens também têm uma licença maternidade para poder ajudar a esposa, mas são com tempos diferentes. O período de licença do marido é diferente da esposa. Por quê? Porque existe uma adequação dessa oportunidade em função da necessidade. Então, a equidade, ela é mais que só entregar as mesmas oportunidades. Ela tem um olhar para a diferença, para adequar essa oportunidade àquela realidade, àquela necessidade, àquela diferença, né? Os deficientes físicos, por exemplo,
eles também têm direito ao mercado de trabalho, mas existe uma lei, existe uma determinação para que se adeque os ambientes para que este cadeirante, por exemplo, possa ter a oportunidade de trabalhar. Então, esse senso, esse conceito da equidade é mais que a igualdade, é o olhar cuidadoso pelas oportunidades. Então, essa igualdade de direitos, ótimo, existem, mas a gente precisa também ter esse olhar da equidade, da diferença, da adequação para oferecer a oportunidade, para que aquele que receba a oportunidade realmente tenha chances de realizar, né? Então, esse é um conceito mais amplo do que só a igualdade de direitos, mas a igualdade de direitos com uma adequação de oportunidades. Então, vamos a 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então a gente vai olhando a resposta dos espíritos e a gente tem duas situações aqui para ser destacada: resultado das instituições sociais e do abuso de força, né? E isso realmente é uma realidade muito dura da sociedade, né? O uso da força. Mas se é um resultado das instituições sociais, e a sociedade são, né, formadores dessas instituições sociais, então a gente percebe uma questão fundamental para que esta violência, para que este abuso de força possa ser contornado. Chama-se educação, né? A educação, não a educação intelectual, porque essa tem bastante, e há violências, inclusive, no meio onde a intelectualidade é boa. Nós estamos falando de educação moral. Para que essas instituições sociais e que possa diminuir esse abuso, é necessário que as pessoas, que esses homens, essas famílias, esses meninos, homens e mulheres, recebam a educação moral. E a educação moral, como define o Evangelho, segundo o Espiritismo, diz assim: a educação moral pelos livros, não, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, para que se modifique essa estrutura da violência, do uso da força e uso do abuso, é necessário um processo educacional, mas um processo educacional por exemplos, por vivência, por conteúdo sim, mas que esse conteúdo gere aplicabilidade, né? Então, é um processo educacional dos hábitos, né? Do íntimo das pessoas, para que esse hábito, esse comportamento não se multiplique nos meios da família, da sociedade, e vá reformulando essas instituições, essa forma de pensar que a sociedade traz hoje. Realmente a violência doméstica é um índice muito triste da nossa sociedade, e somente a educação vai ser capaz de reduzir essa ideia de que a mulher é inferior aos homens, porque isso já é um produto de uma crença, né? De um processo educacional que veio até agora, que afirma que as mulheres são inferiores. Então a gente precisa promover um processo, né? Uma nova informação, uma nova formação de hábitos, e isso está ligado à educação moral, de que ela não é um espírito inferior. Ela pode ser mais frágil, como diz a pergunta 819. Com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Resposta: para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser o mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. Ambos o dever
de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Então a gente percebe pela resposta que nós estamos fisicamente diferentes porque temos realmente função social diferente, né? A sensibilidade da mulher, ela sendo mais frágil em tese, despertaria o carinho e a proteção. Os homens com a constituição física, o corpo biológico mais forte, a ideia de prover, a ideia de proteger. Então, essa foi era talvez a ideia de Deus, né? Quando ele pensou nos nossos corpos, né? Nos sexos biológicos que trazem as suas características nos corpos físicos. Na 820, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Resposta: a força que a um sexo Deus concedeu é para que proteja o outro, não que o escravize. Então, na verdade, a gente percebe que a falta de entendimento e de educação, o hábito mesmo, o entendimento, a crença, que não se modifica, pelo contrário, ela vem se repetindo, é que vai causando esse equívoco e toda essa dificuldade no núcleo familiar, no entendimento dessa dependência, inclusive das mulheres que acham que podem ser dependentes. Por que não? Porque Deus deu a elas a inteligência. Ela sabe distinguir o bem do mal, né? E ao homem achando que é dependente, mas na verdade isso é resultado de um processo de afirmação, de educação, de repetição de hábitos de uma sociedade que está bastante equivocada. E na 821 diz assim: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem. A gente percebe que Kardec, né, que era especial, ele esmiuça mesmo, ele afunda mesmo nas questões que ele tem dúvida. Ele tenta cercar por todos os aspectos o assunto que ele trata. Então, mais uma vez, ele reforça, né, essa função que a mulher é destinada pela natureza. Ela é mais ou menos importante do que a função masculina. Por muitas vezes a gente acha que a função da mulher não é nada, cuidar de um filho, cuidar da casa, não é nada, não é? Esse é o entendimento, essa é a crença que a sociedade traz, né? Aí, a resposta: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Olha que interessante. Então, essa função sensível, essa função de equilíbrio da família, vem dessa natureza mais frágil, mais sensível, mais intuitiva, que o corpo feminino é capaz de propor ao espírito. Isso é muito interessante da gente pensar, porque como que seria no núcleo familiar, então, né? Que é onde se expressa bem essa função. E aí, no livro A Vida em Família, de Rodolfo Calagares, tem uma fala que ele diz assim: ao homem, né, ao pai, cabe a força moral que deve ter sobre seu filho, baseada na admiração que ele desperta, para se constituir um modelo digno a ser imitado. Então, esse papel masculino, que é o rude, né, que estava escrito ali, que é, aí a gente vai começar a adequar umas palavras, que é o que não tem detalhe, né? O homem vê o que está mais por cima. Então, o prover, o proteger, o exemplo da dignidade, da honestidade. Qual a criança que não admira seu pai que chega do trabalho, que chega em casa e consegue perceber a família e abraçar? Esse é o exemplo. Ele se sente protegido e seguro por aquele pai ou para aquele que exerce essa função de estar na sua casa, prover, né? E papai chegou. Então, a dignidade no exemplo é isso que vai fazer com que essa transformação moral, essa educação moral passe de pai para filho e vá alterar as instituições sociais, vá alterar a estrutura da sociedade no que diz respeito a esse hábito.
E no livro do Emmanuel, o Consolador, na pergunta 189, ele fala da mulher. Gente, só peguei um pedacinho, tá? A mãe terrestre deve compreender de tudo que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Então, cabe à mulher todo esse processo da sensibilidade, de perceber que o filho não está bem, de orientá-lo no caminho, de escutar a dificuldade, a sensibilidade que a gente vem aprender no olhar, no sentir, no acarinhar. O filho, quando chega em casa, a gente olha, a gente já sabe que está. Quando o marido chega, como é que está. E todo esse fiel de balança, por ter exatamente essa sensibilidade. E cabe a ela o trabalho mais doce, porque ela tem mais sensibilidade, ela percebe mais o ambiente, as energias. O olhar do homem é mais macro, o olhar da mulher é mais micro. Então, ou para essa, né, que exerce essa função materna. É muito importante a gente perceber essa diferença, não que um é mais, não que um é menos, mas na verdade traz o conceito de sermos parceiros no processo da encarnação. É isso que é interessante da gente perceber. Nós estamos ombreados, ombro a ombro, nem à frente, nem atrás, nem acima, nem ao lado. Nós estamos juntos, no mesmo nível, um amparando o outro. Então, essa foi a ideia de cada um trazer, né? De cada corpo, na sua polaridade feminina ou masculina, propor ao espírito esta vivência e esta experiência. Continuando aqui na pergunta 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? A gente estava falando do artigo 5º da Constituição. Sim, lá diz que sim. Foi quando a gente trouxe os dois conceitos de igualdade e de equidade. Então, a resposta dos espíritos são: o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Essa é uma medida excelente, aliás, para qualquer situação que onde a gente estiver, né? 822A. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Kardec insiste, né? Ele vai esmiuçando. Dos direitos, sim, das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher. Cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, Kardec, a resposta, o comentário, tudo que ele caminha, exatamente para dizer que nós somos espíritos, todos filhos de Deus. E nascemos em corpos biológicos definidos pela questão da natureza, ora numa situação, ora noutra, uma polaridade, outra polaridade, para que a gente possa vivenciar essa função na sociedade. Porque a partir do momento que eu me proponho a vivenciar essa função na estrutura familiar, na estrutura social, eu vou adquirindo experiência e colaborando com a sociedade. A luta da emancipação da mulher é um processo colaborativo. Ao longo do tempo, a gente vem lutando por essa igualdade, não é? E elas são, homens e mulheres, né? Lutam por essa emancipação. E Kardec já falava nessa palavra, nessa situação. Então eu fui buscar um pouco mais da fala dele, e na Revista Espírita de janeiro de 1866, também o texto é grande, ele defende essa igualdade, e ele diz assim: com a doutrina espírita,
A igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Já não é uma concessão de força à fraqueza, mas direito fundado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. Então, a doutrina espírita trazendo os conceitos reencarnatórios, que o espírito não tem sexo, que são os corpos que definem as nossas polaridades, que definem com o sexo biológico, em que posição dentro da sociedade nós estaríamos, em que função exerceríamos na família e na sociedade, mas que, na verdade, em espírito, somos todos iguais, vivendo uma grande experiência evolutiva. Por isso ele afirma que a doutrina espírita é extremamente colaborativa nessa ideia da igualdade entre homens e mulheres na vida material. E ele, pelo jeito, defendia bem essa ideia, né? Porque aqui ele afirma que é uma concessão de força à fraqueza. Não, não é isso. É um direito mesmo de Deus, divino, dessa igualdade. Porque os homens hoje podem nascer em corpos femininos no futuro, não é? E as mulheres hoje podem nascer em corpos masculinos no futuro. Então nós estamos aqui para aprender, para lutar, para amparar, para evoluir, progredir, cada um aprendendo segundo as necessidades a ser vivida nestas funções que ora o masculino e ora o feminino nos coloca. Então, meus amigos, eu gostaria muito de agradecer. Obrigado, Ângela, pela oportunidade. Espero que tenha conseguido contribuir. Um abraço a todos. Que Deus abençoe.